Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O pessoal está entrando aí na nossa live. Missionária Neide, seja bem-vinda. Maria Tavares, Claudilene Pereira, seja bem-vinda. Nós vamos iniciar aqui a nossa quarta live do mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O mês de março é o mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, né? E nós estamos com essa programação especial, que é uma live por semana, são um total de 5 lives. Então hoje nós já estamos realizando a nossa quarta live do mês de março, tá? Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, pastora Marilda Albino, Ribeiro Vani, sejam bem-vindos. Nós vamos aguardar mais uns minutinhos para ver se mais alguém entra, né? O nosso horário é às 22 horas, agora são 22 horas e 1 minuto. E quando a gente entra ao vivo, o pessoal vai entrando aí para assistir, né? E a gente precisa aguardar alguns minutinhos para o pessoal ser notificado e começar a acessar, para a gente de fato começar o nosso conteúdo e a nossa live, tá? Então, para quem está entrando aí agora e ainda não conhece a nossa programação, nós estamos realizando uma live por semana nesse mês de março, tá bom? Todas as quintas-feiras às 22 horas. E hoje é a nossa quarta live do mês de março. Na quinta-feira que vem vai ser a nossa quinta live e última live, tá bom? Da nossa programação. Então eu já quero convidar você para estar conosco na nossa última live dessa programação, que vai ser na próxima quinta-feira, dia 30 de março, tá bom? Então nós já recebemos aqui mulheres abençoadas. Qual que é a temática? A temática e a proposta é estudar sobre as mulheres da Bíblia, né? E cada live que nós realizamos, nós escolhemos uma mulher para que nós pudéssemos estudar a respeito dela. Na primeira live nós falamos sobre Raabe. Na segunda live nós falamos sobre... me fugiu agora. Na última nós falamos sobre Ruth, não é verdade? Não, na primeira nós falamos sobre Sara. Na segunda nós falamos sobre Raabe. E na última nós falamos sobre Ruth. E hoje nós vamos falar sobre Esther, tá? Então a temática de hoje nós vamos estudar sobre a rainha Esther, essa grande mulher de Deus que nós temos muito a aprender com ela, tá bom? Não só espiritualmente, mas para a nossa vida. E cada live nós tivemos aqui uma mulher especial, uma convidada muito especial, trazendo a sua interpretação no que diz respeito à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é assim, a cada pessoa Deus dá uma interpretação, Deus dá uma revelação, e nós vamos compartilhando os nossos conhecimentos para que a gente possa somar, né? Então, quanto mais interpretação e mais lições nós conseguimos extrair daquela história, mais a gente consegue aprender, né? E mais a gente vai conseguir praticar na nossa vida, tá bom? Então, hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a pastora Késia Megda, uma amiga do peito, uma mulher assim que Deus levantou na minha vida de uma maneira muito especial em todo o tempo. E ela é uma pastora, né? Já foi pastora presidente. Hoje Deus trouxe ela aqui para o Tocantins, para o nosso ministério, e ela é uma das vice-pastoras presidente aqui do nosso campo, né? Então é uma grande bênção e ela tem assim uma experiência de vida, né? Ela tem muito a contribuir conosco. Ela também é uma pessoa que ministra a palavra de Deus e nós sempre somos assim impactadas e abençoadas através da vida dela e do ministério dela, né? E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Deus, ele tem muitas coisas para falar aqui conosco e eu já quero aqui até agradecer, né, ela por ter disponibilizado esse tempo, porque ela é uma pessoa ocupada, uma mulher, uma empresária, uma mulher de negócios e não tem tanto tempo assim, né? Mas todas as vezes que a gente precisa, ela se disponibiliza, né, para estar contribuindo conosco. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E você que está aí
nos assistindo, você, se puder também, compartilhar o link, né, dessa live com outras pessoas para que elas possam também nos acompanhar e serem abençoados aqui através desse momento tão precioso que Deus preparou para nós. Então, como nós vamos falar de Esther hoje, eu quero fazer aqui uma introdução, né, falando sobre esse livro. Já quero dizer também que no final da live a gente vai deixar um espaço reservado aí para que você possa também opinar, contribuir, perguntar, tá bom? Um momento que nós vamos ter mais aberto à interação. Então a pastora Kézia já tá aí, ela tá dizendo que é uma alegria estar aqui, amém. A irmã Josiane está dizendo que já compartilhou com as irmãs. Muito obrigada, irmã Josiane, Deus te abençoe, tá? Então, o que acontece? A Bíblia, ela tem um livro que tem o nome, que traz o nome, né? O título do livro, o nome do livro é o nome da rainha Esther. Então, quem foi Esther? Nós estamos aqui, na verdade, desde a primeira live falando sobre mulheres improváveis. E Esther era uma delas, uma pessoa assim que não tinha nenhuma perspectiva de futuro, assim, diante de tudo aquilo que Deus fez na vida dela. Porque ela vivia em um tempo muito difícil, um momento muito conturbado, em que a nação de Israel, ela estava debaixo do jugo e do domínio de um governo inimigo, né? Houve alguns determinados momentos em que a nação de Israel, Deus permitiu que a nação de Israel fosse invadida, que o templo fosse destruído, que casas fossem destruídas, né? E que o povo de Israel, eles fossem levados cativos para uma outra nação. Esses momentos foram momentos em que Israel não tinha um governo próprio, não tinha uma administração própria, porque eles estavam sendo governados pela nação do inimigo. Então, na verdade, eles estavam passando por um período em que eles estavam subjugados, eles não tinham um governo próprio, eles não tinham domínio próprio, eles não tinham legislação própria. E esse foi um período muito complicado, porque a nação de Israel foi totalmente destruída, muitas pessoas foram mortas, e o que aconteceu? As pessoas que conseguiram se manter em vida, eles foram levados como cativeiro para viver em terra estranha, né? Então esse acontecimento, ele não vai acontecer ali no território de Israel, ele vai acontecer em um território que está sob o domínio do governo persa, tá? Então, o que vai acontecer? Provavelmente, em uma dessas batalhas, em uma dessas invasões do inimigo de Israel, os pais de Esther, eles foram mortos. Então, Esther, ela ficou órfã, né? Ela era órfã de pai e mãe. E ela foi criada pelo seu tio por nome de Mardoqueu. Então, ela está vivendo fora da sua nação, em território estrangeiro, debaixo de um governo que oprimia Israel, né, que dominava Israel, e ela está vivendo, sendo criada pelo seu tio Mardoqueu. Em um determinado momento, quem era o rei que estava ali governando, né, o povo judeu? Que na verdade, vou repetir, eles não estavam no território deles, eles estavam cativos no território do inimigo. Então, quem estava governando? Um rei por nome de Assuero. Pelo menos a Bíblia se refere a ele como rei Assuero, e ele era casado com a rainha Vasti. Só que em uma das festividades que ele oferece ali para a alta cúpula, né, do seu reinado ali em um dos palácios, ele manda chamar a rainha Vasti para exibir a sua beleza, porque a história diz que Vasti era uma mulher muito bonita. E quando ele faz isso, Vasti se nega, né, a atender o pedido do rei. Naquela época, uma mulher, uma rainha, alguém se negar a atender o pedido do rei era um crime, né? Era um crime contra a autoridade política daquela época. E aí, o que aconteceu? Eles decidiram então destituir, ou seja, tirar Vasti da função de rainha, até mesmo para dar o exemplo para a nação, para que outras mulheres não fizessem a mesma coisa, né? Não começasse ali a confrontar e a desobedecer os seus maridos. Quando isso aconteceu,
abriu-se um concurso para escolher uma nova rainha, porque agora o rei ele estava sem esposa oficial, digamos assim, né? E naquele concurso muitas mulheres se inscreveram, porque o rei Assuero era um rei que tinha muito poder. Na verdade, havia ali uma disputa por territórios, né? Os reinados eles iam lutando, e quanto mais território, mais terras, mais nações eles conquistassem, mais poderosos eles se tornavam. E o rei Assuero, ele chegou a governar 127 províncias, né? Então ele tinha um governo de um território muito grande. Ele era muito poderoso. Então muitas mulheres se inscreveram para esse concurso, mas nós sabemos que entre todas elas, Esther foi escolhida para ser a nova rainha. Então uma mulher improvável, uma mulher órfã, uma mulher que não declarou a sua origem, porque se ela falasse que era uma mulher judia, com certeza não teriam permitido nem ela participar daquele concurso, né? E aí tem uma longa história de uma perseguição aos judeus, né? Quando Amã, que é um homem mau, se levantou para de fato matar os judeus, e ela desenvolveu um papel muito importante na defesa do seu povo, né? E nós temos muito a aprender com tudo isso. A pastora Késia, daqui a pouco eu vou chamar ela vai entrar trazendo, discorrendo sobre tudo isso que aconteceu, sobre essa história. Mas antes disso eu quero abordar um ponto aqui muito importante, que para mim foi aquilo que levou Esther a ser diferente e fez com que Assuero escolhesse ela para ser a nova rainha. Porque ela já vem sendo uma mulher diferente desde a sua infância, desde a sua adolescência, porque ela foi uma mulher que ela vivia segundo os princípios cristãos, né? Ela tinha esses valores, e eu acredito que é isso, exatamente isso que fazia dela uma mulher diferente. E a Bíblia vai dizer que na história, cada mulher que estava participando daquele concurso tinha um dia, chegava o dia, né? Ela passava por um tratamento de 1 ano, um tratamento de beleza durante 1 ano, para chegar o dia dela se apresentar ao rei Assuero. E a Bíblia vai dizer no livro de Esther, capítulo 2, versículo 13, que quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela não pediu nada, porque naquele dia a mulher que fosse entrar na presença do rei, ela tinha o direito de pedir o que ela quisesse, a roupa que ela quisesse, o sapato que ela quisesse, a joia que ela quisesse. Mas Esther, ela não pediu nada, a não ser aquilo que o eunuco do rei, aquilo que um homem que estava todos os dias com o rei e que conhecia aquilo que o rei gostava ou não gostava, ela pediu a ele: olha, eu preciso que você me oriente, porque eu quero me comportar, eu quero me vestir de maneira que agrade ao rei. Ou seja, ela não estava preocupada em se impor segundo aquilo que ela achava. Ela não estava preocupada em se apresentar segundo aquilo que ela achava melhor, segundo o entendimento da sua própria mente. Mas ela estava preocupada em se comportar de uma maneira, em se apresentar de uma maneira que de fato agradasse ao rei, né? Então aqui a gente já percebe uma renúncia da parte dela para que ela pudesse agradar o rei Assuero. E com certeza eu acredito que foi essa renúncia da parte dela, foi essa preocupação em não alimentar os seus próprios desejos, mas em atender aquilo, a expectativa do rei. Eu tenho certeza que foi isso que fez toda a diferença na vida de Esther, e foi isso que tocou o coração do rei, foi isso que fez com que ela conquistasse um lugar de honra e um lugar de excelência. É isso, então eu já quero aqui fazer o convite, né, para minha amiga pastora Késia entrar aqui conosco e trazer essa palavra aí abençoada que ela tem para nós nesse dia, tá bom? Então vamos enviar aqui o convite, vocês aguardam aí só um minutinho, por favor.
Bom, vamos, Oh, paz do a paz Senhor, minha do Senhor, amiga. que alegria estar juntos para aprendermos com essa mulher, né, tão especial, a Esther Radassa. Se a gente não encontra ao vivo, Pelo a gente encontra menos, que é pelo menos online, né? corrida. Mas uma alegria, minha líder, tá? Falando você, pastora, que a gente fala, vamos se encontrar, e vamos se encontrar. E o dia vai passando, né? A vida é sempre tão corrida, ela é muito ocupada, né? E às vezes a gente também tem os nossos compromissos, mas eu tenho certeza que esse é um dia muito especial que o Senhor Bom, tá preparou para fazendo a nós, obra, né? né? Tô feliz. Então, seja bem-vinda, minha amiga. Eu tenho certeza que nós temos assim muito a aprender com você aqui nesse momento, tá bom? Eu já fiz aqui uma E você, rápida tá introdução bom, você e fica à bateu vontade. nas teclas certas. O Espírito Santo, ele é lindo, né? Eu quero dizer para todas vocês que estão participando conosco que é uma alegria estar aqui e Deus tem coisa para o nosso coração. Eu fui muito ministrada e eu quero compartilhar com vocês algo de Deus nesta noite. Amém. Um dos tópicos que mexeu comigo, a Débora explanou muito sobre Esther, que é a Radassa, esse livro tão especial. Eu me perguntei, como mulher de Deus, nós como líderes, como mães, nós estamos gerando Esther? Qual que é o cenário de formatar o coração de uma Esther? E o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que essa transferência do povo de os judeus, do pai, do tio, para ela foi acertada. A Bíblia diz que, em Gênesis, que Judá, quando Jacó foi ministrar a bênção, ele falou assim, olha, o cetro nunca vai sair da sua mão. Sempre haverá um descendente, o comando sempre vai estar na sua mão. Ali no final de Gênesis 49. E nós gostamos muito desse texto, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar. E a gente gosta tanto da coroa, né? Sempre que a gente pensa nas meninas, nas moças, a gente preocupa com a coroa. Mas o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é que nós precisamos de realmente valorizar a aliança com Deus. Porque ela ser linda, ela ser bonita, ela ia alcançar a coroa. E eu acredito que ela foi para lá, para aquele concurso, pensando na coroa. Mas, na verdade, tinha um reino para ela defender lá dentro. Então, você, pastora, eu como líder, com a turma que está ao meu lado, Deus me chamou para me gerar Esther. E aí, o que Esther tem? Esther, ela tem convicção do seu Deus. Ela é alinhada com Deus. Ela é linda, ela é inteligente, só que ela é alinhada com o seu Deus. Então, assim, uma palavra para nós nesse momento é assim, precisamos estar alinhadas com o nosso Deus. E como quem gera, que eu fiquei pensando em quem gera Esther, nós precisamos de implantar humildade nos corações, porque às vezes nós estamos criando algumas dondocas, né, para Jesus, algumas patricinhas para Jesus, e a gente fala, olha, você pode todas as coisas, ninguém vai te parar, e a gente mais alimenta um sucesso terreno. Aí os nossos jovens, as nossas Esther, nossos filhos, eles estão fracos, porque eles associam um sucesso terreno e esquecem a fé. Então, nós
nós precisamos de alinhar com o céu, porque assim, olha, a sua coroa aqui, eu quero muito que nós tenhamos juíza, nós tenhamos promotoras, prefeitas, a gente vê aí a Michelle sendo a Esther do nosso tempo, e a gente fica tão feliz, mas ao mesmo tempo, eu preciso implantar nessa geração que nós somos eternos, nosso reinado, a gente é geração eleita, sacerdócio real. E o final de 1 Pedro, capítulo 2 e 9, diz assim, ó, por que nós somos o povo peculiar de Deus? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse foi um dos tópicos, implantar humildade. Porque na Bíblia você vai procurar, você encontra aqueles preferidos, as dondoquinhas. Por exemplo, Raquel era uma. Ela tinha o coração de Jacó. Mas o que acontece com essas dondoquinhas? Elas são estéreis. Elas não geram. E elas negociam a qualquer preço. Elas negociam por mandágoras. Elas trocam, elas fazem qualquer negócio. Elas são movidas por competição. E eu creio que o Espírito Santo quer tirar de nós, do nosso meio, esse espírito de competição, de inveja, de disputa. E porque assim, ó, Jacó, ele era um homem, tinha erro, mas ele era um homem que selecionava o gado fraco do forte. E Raquel, ela omitiu que guardou ídolos, que ninguém sabia. Quando Jacó muda, né? Que ele vai mudando e Labão vem atrás. Aí ele fala, olha, o próprio Jacó fala, olha, com quem tiver ídolo, ele não vai viver, ele vai morrer. E ela realmente morre. O marido nem sabia quem era a mulher. Então, assim, nós precisamos muito de alinhar com quem está do nosso lado, se é nosso marido, se é nosso pastor, de saber o que ele está fazendo e em que eu posso colaborar. Né? Então, ficou essa lição dela, né? Porque nós estamos diante de uma mulher que é bonita, que é capaz, que é Vasti. Ela tinha tudo que precisava para reinar. Mas ela não entendeu a visão do marido quando ele chamou, vem cá, deixa eu mostrar sua beleza e sua coroa que eu te dei, né? Aí ela não vai. E às vezes você não sabe o que o marido quer fazer e você não tem sintonia. Então a palavra é o seguinte, nada de dondoquinha de Jesus, aqui nós somos compradas, remidas com o sangue do Senhor. Não viemos para competir, viemos para somar. Quem gera Esther é pastora, é mãe, é líder. Hoje aqui nós estamos ajudando a gerar Esther, né? Então, essa é a palavra que distinguiu assim, o primeiro tópico. E o segundo tópico que eu quero deixar com vocês, que foi muito importante, é que Esther, ela é humilde. Só gente humilde atende conselhos. Gente humilde, ele não é vítima. Ele nunca é vítima. Ela não carregou, ai, eu sou órfã. Ai, eu tenho uma vida sofrida. Ah, meu pai morreu, minha mãe. Não, não. Ela era humilde, ela ouvia conselhos. Então, para Esther atingir o propósito de Deus na vida dela, ela precisou de humildade. E a outra característica que ela tem, que assim, fecha tudo, ela é uma pessoa eficaz. Ela vai, posiciona, jejuma, alinha, traz o inimigo para a mesa,
coloca a situação, ela está em outro reinado, mas eu acho tão lindo que nós realmente fomos chamadas para ser umas mulheres nação santa e sacerdócio real, que na mesa ela bate de frente com o inimigo, né? E ela é tão eficaz nisso que quando enforca a mãe, que Deus trabalha honrando Mordecai, dando sonho, né, para o rei, tirando o sono dele e trazendo a revelação que ele tinha protegido o rei. Aí ele honra Mordecai e já enforca na mesma forca que estava preparada para o seu tio. E naquele mesmo dia, ele dá todos os bens para ela. Eu achei interessante que ela é eficaz, porque morreu a Amã, ela podia pensar, acabou meu inimigo. Mas ela estava tão alinhada com o céu que a mulher que ela não está competindo, a mulher que não está lá para mostrar só sua beleza, aquela que está somando, aquela que abraça o projeto da igreja, do reino, ela falou, não, eu já ganhei os bens de Amã, mas eu quero que você pendura também os 10 filhos dele. Então, achei muito interessante que Cantares fala, olha, cuidado com as raposinhas. E às vezes, nós como líder, como mulheres, a gente esquece que se matar a mãe, tem que matar também os filhos, né? E as raposinhas, às vezes, é uma influência de quem você assiste, de quem você ouve, e vai roubando. Às vezes, a sua vinha, a sua casa, a sua mesa é um lugar forte, saudável, mas quando você percebe, já enfraqueceu, porque você não matou os 10 filhos do Amã. Nós estamos aí diante de um Brasil que tem muitos filhos de Amã, e eu e você temos essa tarefa de defender o povo judeu e saber que a nossa força vem do Senhor. Não é a força da nossa beleza, nossa sabedoria, é a força do nosso Deus, né? Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. Glória a Deus. Você foi falando e eu fui aqui anotando, assim, em outras palavras, aquilo que eu estou conseguindo extrair de cada tópico, né? Então, no primeiro, eu coloquei assim, quando a gente fala daquelas que às vezes são dondoquinhas, né? Ou seja, em outras palavras, às vezes mulheres que querem impor a sua vontade a todo custo, né? Impor e serem atendidas nos seus desejos. E quando a gente fala isso, a gente fala de desejos nos mínimos detalhes e é em tudo, né? É na casa, no trabalho, é na igreja, né? Tem gente que quer se enfiar em tudo e acha que tudo tem que ser do jeito dele. Não é verdade? Então, eu coloquei aqui sobre a humildade que nós precisamos ter para servir. E entender que Deus nos chamou muito mais para servir do que para sermos servidas. Né? Porque a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, ele não veio para ser servido. Ele veio para ser servir. Grande né? É para servir, né? Quer ser grande? Vamos servir, né? E essa humildade também, Débora, ela é importante porque se eu for fazer sozinha, para sair só do meu jeito, eu vou andar pouquinho. Todo projeto de Deus grande, com coisas extraordinárias, igual o final feliz que teve aqui para ela e para ele, sempre vai envolver mais gente. Débora foi Jael, aqui foi Mordecai e ela não foi só ela. Sempre vai ter alguém, né? Sim. É tanto que quando ela recebe o recado, ela fala assim, olha, manda todo mundo orar e jejuar, que eu vou orar também. Então, vamos nos unir aqui espiritualmente, porque eu vou entrar do rei. Mas a guerra espiritual, todo mundo estava unido na mesma guerra. Exatamente. Junto, né? Então, em unidade, né? A gente tem diferença, mas se nós juntarmos, até o nosso trechinho lá da CIB unidas, sozinhas somos pétalas, unidas somos rosa.
Isso. E assim, a gente tem que ter muito cuidado na atualidade com essa ideologia que a gente nem presta atenção, triunfalista, né? Onde você só vai prosperar se você fizer sucesso, se os holofotes estiverem em cima de você, né? Se você for o centro das atenções. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque Jesus não nos chamou para ser estrela. Aham. O evangelho verdadeiro é o evangelho sacrificial, onde eu preciso me sacrificar em detrimento A do estrela é reino. só Não é Jesus. verdade? Exatamente, né? A estrela é Jesus e nós estamos aqui para propagar esse Jesus. Então não é o meu nome, é o nome de É Jesus. verdade, Não é Débora. E verdade? assim, é tão linda as coisas de Deus quando envolve mais pessoas que eu tenho que conviver, que tem que ter relacionamento, que ela já estava dentro do palácio, Mordecai ia lá para ver como que ela estava. E eu fico, assim, encantada com o Senhor, porque ele é tão recompensado por isso, né? E a Bíblia mesmo fala em Hebreus, né? Deus não é injusto para não esquecer o trabalho de vocês, né? Ele não esquece. E aí ele é recompensado cuidando, e no final do livro fala que ele foi um homem muito amado, porque ele trabalhou por bem de todos. Joquebede também, né? Criou Moisés, Arão. E ela até foi assalariada. Sempre vai haver uma recompensa para quem gera, mesmo sem holofote, para quem gera externo. Mesmo para quem está nos bastidores, né? E outra questão no tópico 2, quando fala assim, ela não se vitimizou. Ou seja, ela não pegou a dor dela como se aquilo fosse um troféu, fosse como se aquilo fosse assim, fosse, como que eu posso dizer, como se aquilo tivesse escrito na testa dela, porque tem gente que você olha para ele, você não consegue enxergar a pessoa, você só consegue enxergar o fracasso, você só consegue enxergar o problema. Ah, porque eu sou abandonada. Ah, porque eu sou vítima disso e daquilo, né? Então a pessoa pega o seu problema e aquilo torna rótulo na vida Né? dela. Então, para que ela conseguisse cumprir o propósito de Deus, ela teve que superar as dores, né? Ela teve que superar os fracassos. E claro que quando não é para dizer assim, ah, você não pode mais sentir dor, você não pode mais. Não é isso. Eu acredito piamente que quando uma pessoa passa por situações drásticas e ele se disponibiliza e fala para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me cure, eu quero superar isso, eu tenho a plena convicção de que Deus ajuda essa pessoa. Eu entendo que essas pessoas são mais fortes. Até a geração de hoje, ela é uma geração fraca, porque ela não sofre. Nós, os pais, às vezes temos a tendência de facilitar tudo. Aí, o índice de suicídio, de desonra aos pais, tem subido por causa disso. Nós, às vezes, estamos poupando tanto os nossos filhos que ele não assume nem de cuidar da casa, suar um pouquinho, né? E a geração tá fraca. Nós precisamos de geração forte, geração marcada pela experiência. Mas eu acredito, assim, piamente, que nós estamos precisando treinar as próximas gerações a ouvir não. Exato. Não perder essa próxima geração, se nós não atentarmos para criar pessoas com fibra como Esther. Isso, porque o que acontece? Quando eu sou atendida em todos os meus desejos na infância, quando eu crescer, eu vou ter dificuldade. Eu vou ter dificuldade na minha vida, porque o mundo não gira em torno nosso, né? Então, às vezes, eu vou enfrentar muitos problemas em que a própria vida vai me dizer não. E se eu não tenho capacidade emocional de enfrentar essas controvérsias da vida e entender que nem tudo vai acontecer do meu jeito, no meu tempo, até mesmo porque o projeto de Deus pode não ser exatamente como eu planejo, como eu almejo, né? Então,
Se a gente não tiver esse preparo emocional, é quando a gente cai. Assim, Satanás, ele quer possuir pessoas e direcionar suas ações. E ele vai tentar as pessoas, roubar, frustrar o plano de Deus para nós, é no emocional. No Éden foi oferecendo para Eva, né? A Vasti, essa decisão dela foi emocional. E aí nós temos que entender que a vida cristã, ela traz regras. A vida é cheia de regras. Se você infringir um sinal vermelho, você é multada. E às vezes nós estamos poupando essa geração de viver regras. Por exemplo, a Esther sabia as regras. Ela sabia, olha, para ir na presença do rei, se ele não tá me chamando. Ela tá ali com a coroa bonita, linda, foi aprovada, mas tem dias que ele não chama, ela tá lá posicionada. Aí é para ela ir, ela fala, olha, eu corro risco de morrer, porque ela conhece a regra. A Vasti não lembrou da regra, ela pensou, hoje eu não tô com vontade, hoje eu não quero. Entende? Hoje eu não tô assim, né? Então tem que ser do meu jeito. Assim, e muita gente está assim, vendendo o direito de primogenitura, porque eu tô sentindo. Então, assim, Satanás tem entrado nessa veia. Então, se você quer decidir correto, olha para a palavra, né? Ela ficou 6 meses no óleo e 6 meses no perfume. Nós queremos ter muito conhecimento humano e pouco espiritual. Quem fortalece é o espiritual. Você vai ter que decidir muita coisa que você precisa de ouvir conselhos, porque na multidão de conselhos é sabedoria, né? E é o fato do momento em que ela precisou de fato enfrentar o inimigo cara a cara. E não ter medo, né? De equipe, uhum. Né? Porque quando a gente tá cara a cara com o inimigo, se a gente deixar as nossas emoções falar mais alto, às vezes nós vamos tomar atitudes que não vão surtir o efeito que precisa. Né? A menina, né? Não é princesa. E Deus quer que nós, nesse tempo, nossas decisões sejam eficazes, sejam de quem o Senhor já colocou nesse reinado, nesse sacerdócio real. E às vezes nós estamos igual menina, emocional, chorando pela chupeta, pelo biquinho, né? Tirou, tomou. Não. O Senhor quer que nós decidamos muita coisa alinhadas com Ele, cheia do conselho, que a gente abrace a sabedoria. A sabedoria. Na verdade, eu penso assim, que a gente está olhando para o que é tão pequeno, né? Para a chupeta que eu quero, para pequenos detalhes que eu quero que me aconteça, né? Que eu quero ser atendida. E, enquanto isso, nós estamos perdendo o foco, o propósito de Deus para as nossas vidas, que é muito maior do que isso, né? Nós, mulheres, somos responsáveis por formar a próxima geração, né? Por formá-los uma geração forte que tenha princípios, que não vão se corromper, porque nós sabemos, né, como que está a realidade do mundo atual. E essa responsabilidade é nossa. E eu acredito que nós precisamos focar nesse propósito maior. E às vezes, para isso, a gente precisa pensar menos em nós e mais no propósito real de Deus para nossa vida. Aumentar, ser intencional, né, nessa instrução. Eu acho que o que o Senhor cobrou muito de mim foi assim: você está ensinando bem quem está perto de você. Não é que eu sei, não. Não é. Mas eu sei a palavra, eu sei o caminho. Eu só preciso instruir no caminho que foi revelado a mim, né? Pôr luz nessas trevas. E hoje, quando eu conversava com a Sheila, que é a minha Esther, né?
eu falei, Sheila, e passar esse legado? Ela falou, olha, mãe, essa instrução foi dada para as mais velhas ensinar as mais novas. Mas o que está acontecendo? Às vezes nós que sabemos, a gente está tão cheia de eu e de vontade que nós não estamos tendo paciência de ensinar, né? Eles não sabem, mas para o conjunto do sucesso do livro de Esther, para ter a festa do Purim, foi necessário a beleza e o posicionamento de Esther junto com a cobertura de Mordecai. Os dois juntos que causaram sucesso, que alcançaram o propósito de Deus para os judeus, né? E ganharam a guerra e as leis foram mudadas. Porque precisa da nossa parte ter paciência, não desiste das Esther, não desistir dos filhos, não desistir dos nossos liderados, né? Porque o Senhor vai honrar o nosso trabalho, né? Amém. Bom, se a gente continuar aqui, nós vamos lá, né? Porque é muita coisa para falar. Vou abrir aqui o espaço para ver se alguém quer comentar, né? Se alguém quer deixar aí alguma contribuição. E nós já vamos fazer uma oração aqui para encerrar. A pastor Leonardo está dizendo, somos os pais e mães da igreja nesse tempo, que o Senhor nos levante nesse propósito. Muito bem, vamos ver se tem mais alguém. Bom, bem, a irmã Falone, do Instagram Falone Bordados, está dizendo, pensar nas coisas eternas, priorizando o reino de Deus. A minha mãe. Né? Marília está aí conectada. Deus abençoe, Marília. Muito obrigada pela sua companhia, tá bom? Vamos fazer uma oração, então, agradecendo ao Senhor por esse momento, né, precioso. E aí, logo a gente vai encerrar. Também já quero, assim, agradecer a pastora Kézia mais uma vez. Muito obrigada. A senhora, assim, é uma mulher exemplo que Deus tem levantado, né, para nos ensinar e para nos inspirar, né? Então, é só bênção na nossa vida. Estar com vocês, tá? Então, ó, dentro do coraçãozinho. Amém. Então, vamos fazer uma oração para a gente agradecer a Deus, né, por esse tempo. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por esse período de aprendizado que o Senhor nos concedeu, pedindo que o Senhor visite cada pessoa que está aí na nossa audiência, Senhor Jesus, e que o Senhor possa abençoar, abrir o entendimento, que essa palavra possa frutificar e trazer, Senhor Jesus, um resultado a começar de nós. Que o Senhor nos dê a humildade de servir a Ti e o Teu reino cada dia mais com excelência e a sabedoria de formarmos muitas Esther para o Teu reino e para essa terra, para fazerem a diferença nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Quero só deixar uma palavra. Mais do que bonita. Vocês precisam estar conectadas com o seu rei. Amém. Deus abençoe. Berenice, um grande abraço. Ela está dizendo, Esther é um grande exemplo de viver e entender o propósito de Deus. Muito bem. Deus abençoe, gente. Obrigado. Um abraço a todo mundo. E pelo amor de Deus, não esqueçam, quinta-feira que vem é a última live. Eu conto com vocês, tá bom? Deus abençoe. Um abraço.